Bora para mais um papo aqui do RH Talks e dessa vez a gente vai trazer um tema um pouquinho diferente nessa programação. Quando a gente está falando do cenário atual de capacitação, de profissões, tudo acontece muito rápido. Profissões que até 2 anos atrás nem existiam, hoje estão no topo da fila da procura das grandes empresas, enquanto outras profissões estão sendo encerradas, mudaram para outro prisma. Mas qual que é o papel da empresa em educar essas pessoas? Como que eu faço o reskilling, que é mudar essas pessoas, ou o upskilling para que elas assumam um novo nível de conhecimento, e como que eu uso a tecnologia para isso? A gente está falando de tecnologia, de dados, de People Analytics, mas como que eu educo o povo para isso? Como que eu uso ferramentas para que meu time também possa ganhar novas skills e a gente entender que também educação é algo que beneficia tanto o colaborador quanto a própria empresa. Para isso, eu tenho um convidado aqui, que é o André, o fundador e CEO da Eleve, que é uma fintech especializada em capacitação. André, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Conta um pouquinho de qual que é esse papel da Eleve nessa história de olhar para o meu pool de talento que eu tenho dentro da empresa, e entender o que que eles precisam de capacitação e como que eu elevo esse profissional para um novo patamar, para que ele se mantenha relevante, seja na minha empresa ou para o mercado. Muito bom, Léo. Obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com você hoje, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente vem aprendendo todo dia. Quando a gente fala de gap de competência, como você há pouco trouxe, enquanto a humanidade evoluir, esse sempre vai ser um desafio para a gente, né? As coisas se desenvolvem, as capacidades e as competências que se espera dos profissionais da mesma forma. Portanto, a gente está sempre correndo atrás para se recapacitar e requalificar para as novas demandas do mercado. Na minha visão, e não podia ser diferente, o único remédio para isso é a educação, o conhecimento e a prática especializados. Para dar um pouco de contexto disso daqui, no último relatório do futuro do emprego, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, eles dizem em 2023 que um quarto de todas as ocupações existentes hoje vão absolutamente ser extintas ou criados novos. Ou seja, um quarto de todas as ocupações que nós conhecemos hoje não terão essa mesma configuração daqui em diante, isso em poucos anos, já em 2027. E no mesmo relatório a gente vê que 6 em cada 10 ocupações, profissões, cargos, chame como quiser, 6 em cada 10 vão precisar do reskilling, elas vão precisar ser requalificadas para as novas atribuições, para as novas demandas desses empregadores, sejam eles empresas ou organizações de qualquer outro formato. Quando a gente fala de tecnologia, a minha visão é que a maior contribuição que ela nos dá é poder, de uma forma assertiva, eficiente e em massa, entregar de forma muito personalizada a necessidade que cada um dos profissionais precisa para esses novos requisitos das empresas. Imagina, nós estamos falando de um quarto dos empregos e 60% dos profissionais precisando ser, num intervalo de 3, 4 anos, totalmente recapacitados. Portanto, não dá para fazer isso de uma forma assertiva sem usar de muita tecnologia. Uhum. Aqui na Eleve, empresa da qual eu sou um dos fundadores e CEO, nós apostamos fortemente em tecnologias como, por exemplo, a inteligência artificial e um conjunto gigantesco de dados proprietários, o que por si só já é um desafio gigante. Existe um desafio ali de taxonomia, um desafio de entender as demandas de cada indústria com suas particularidades, seja ela no chão de fábrica, ou no programador lá no escritório, ou no financeiro que está tocando o mercado de capitais, enfim. Existe um desafio gigantesco em mapear essas competências e entregar de forma muito personalizada o que cada um precisa
para cada necessidade das empresas. Então, na Eleve, a nossa aposta é muito grande em dados e em como combiná-los de forma eficiente para que cada empregador consiga entregar, através das instituições de ensino especializadas, o que cada empregado precisa para performar no seu melhor nível e nas ocupações que ele tiver. Eu acho que existe muito uma política brasileira de quando eu preciso implantar uma nova área, criar uma nova área, seja inovação, dados, tecnologia, de eu olhar para fora, eu buscar no mercado. E dentro de casa, muitas vezes, eu tenho aquele profissional e eu nem sabia. Perfeito. Acontece muitas vezes de você ter um profissional qualificado ou não tão pronto ou na trajetória para assumir uma cadeira como aquela, e eu vou buscar no mercado, porque é muito mais fácil, digamos assim, porque eu não tenho noção das qualificações do público que está dentro da minha empresa. E aí eu olho muitas vezes, porque normalmente os dados mais atualizados que o RH tem é o dado do recrutamento, ele não faz um processo de atualização do cadastro, das qualificações desse profissional ao decorrer dessa história. E nos nossos papos você falou um pouco sobre inventário de competências. Perfeito. O que é isso e como é que eu faço isso, gente? Perfeito. Quando a gente pensa em inventário, geralmente a primeira coisa que vem à mente é um estoque. Uhum, E aqui não é diferente, nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades que formam as competências, né? O que torna essa ferramenta algo tão potente, algo tão poderoso nas organizações, se bem utilizados, é a personalização, é a profundidade com que uma organização é capaz de acessar, a profundidade com que a organização está disposta a mergulhar para entender, dentro daquele seu contexto, o que ela precisa para que a sua equipe performe no mais alto nível. uhum. Qualquer organização que busque se perpetuar e performar num nível de excelência, precisa endereçar isso daqui de uma forma muito séria. E quando a gente fala isso, nós estamos falando basicamente em olhar para os seus colaboradores internamente e entender quais são as atitudes, quais são os conhecimentos e habilidades que eles já possuem, versus tudo aquilo que a empresa gostaria que eles possuíssem em termos de conhecimentos técnicos, atitudes Uhum. ou habilidades. E a diferença entre o que eles possuem e o que a empresa gostaria que eles possuíssem idealmente são justamente os gaps que a gente tanto fala. Uhum. E é onde geralmente as empresas precisam dedicar esforços, investimentos e tempo para capacitar suas pessoas. Acho que você traz um ponto fundamental, André, desculpa interromper, mas Imagina, só para a gente não perder isso. Você está falando de soft skills e de hard skills. Normalmente, boa parte das nossas empresas brasileiras só olham para hard skills. Eu preciso criar um laboratório de inovação de dados. Estou chutando dados porque é o tema principal da gente aqui. Eu vou precisar de um líder para esse lugar. Liderança não é uma hard skill, é uma soft skill. Comunicação, líder precisa aprender a se comunicar. Vamos lá, outra soft skill que eu preciso trabalhar. Então, hoje eu ter um inventário, eu não estou falando só de diplomas, certificados e tudo mais, mas ter noção de que daqui a um tempo talvez eu vá precisar de um líder para aquele projeto, então já preciso olhar para dentro do meu estoque de talentos, de skills, entender que eu tenho, por exemplo, o André, que ele é ótimo tecnicamente. Será que o André quer ser um líder? Se ele quer ser um líder, quais os pontos? Ele se comunica bem, ótimo, primeiro ponto, ok. Os outros pontos, que mais que ele precisa desenvolver? Então, quando a gente está falando de educação corporativa, eu não estou falando só de conteúdo técnico, conteúdo hard, eu estou falando muitas vezes de comportamento, que é o que a gente tem mais dificuldade hoje. Quando a gente está falando muitas vezes de gap de tecnologia, de mão de obra qualificada, estou falando de hard skills. Mas a gente tem um gap gigantesco de liderança. As empresas, daqui a pouco, a gente tem uma geração chegando no mercado de trabalho, geração Z, e uma geração deixando o mercado de trabalho, já que são os baby boomers, que a geração mais antiga está se aposentando e tudo mais. Quem vai ser líder a partir de agora?
Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, não é das fáceis, Uhum. mas se a gente olha qualquer relatório ou estudo de mercado falando da profissão do futuro, as principais demandas estão justamente relacionadas às habilidades cognitivas e comportamentais, justamente porque são as habilidades essencialmente humanas Uhum. e que não vão ser substituídas integralmente por máquinas ou por inteligência artificial. Os comportamentos, as emoções, a comunicação, por melhor que seja, através das ferramentas, e por mais que a tecnologia nos ajude, elas são essencialmente elementos humanos. Então, da mesma forma como os hard skills, esses soft skills também precisam ser endereçados com a mesma profundidade, com a mesma dinâmica e o mesmo afinco. Aqui na Eleve, nós enxergamos justamente aí uma oportunidade muito grande, que é basicamente de oferecer para o mercado, através de uma taxonomia, através de um inventário de dados muito grande, o que é o conjunto ideal de competências para cada ocupação. Ou seja, buscando nos benchmarks, dos melhores benchmarks de cada indústria, de cada segmento de atuação, do chão de fábrica ao CFO no escritório, quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que se espera em cada uma das ocupações como benchmark ideal. Tendo isso daqui bem formatado, você consegue pegar os seus talentos e medir qual é a distância que eles estão dessas posições ideais, e Uhum. aí, com base nisso, endereçar de uma forma muito específica, entregando seja um conhecimento através de uma educação corporativa interna, Uhum. seja direcionando ele para as escolas especializadas que podem formá-lo para ser aquele modelo ideal que você espera para cada posição. Eu lembro de uma frase que eu li uma vez num post que falava: "Tá, mas se eu investir na capacitação dele e ele sair? Tá, e se você não investir e ele ficar, qual que é pior?". Eu acho que muitas empresas ainda têm essa visão de: "Vou investir no André, ele vai se tornar, um profissional mais, qualificado para o mercado e vai sair". Só que e se ele ficar sem se qualificar, a sua empresa está perdendo. Então, muitas vezes não se enxerga ainda a educação como um benefício, porque ao mesmo tempo que eu estou melhorando o meu capital intelectual dentro da empresa, eu estou impactando a carreira de uma pessoa que pode construir o restante da carreira dela comigo ou fora dali. Mas acho que não investir nisso é muito mais perigoso você ter uma mão de obra defasada, do que você perder um profissional para o mercado ou ele se tornar mais competitivo. Mas qual que é o desafio, André, da empresa colocar isso em prática no dia a dia, de enxergar isso como um benefício para ela e um benefício para o colaborador? Perfeito, Léo. Eu acho que a melhor forma de começar respondendo isso daqui é dando uma opinião com base em tudo que eu já estudei. Eu não acho que investir em capacitação, treinamento, qualificação seja uma opção. Eu acho que não há uma indústria sequer que possa se dar o luxo de não investir nessa frente em relação aos seus colaboradores. Seja porque ela não vai conseguir reter os seus colaboradores, seja porque ela não vai conseguir atrair os colaboradores corretos, seja porque os seus colaboradores não serão tão produtivos quanto poderiam tivessem sido treinados e capacitados para suas atividades da melhor forma. Então, por incrível que pareça, o investimento na qualificação profissional, o maior desafio dele não está no capital, não está no dinheiro que essa capacitação demanda da organização. Ele está, sim, na minha visão, em dois grandes elementos. Um, engajamento. Então, é muito comum a gente ouvir de colaboradores dizerem que, poxa, eu estou sobrecarregado, eu tenho muita atividade já no meu dia a dia, não tenho tempo para estudar. Ou então, o que eu considero mais grave é quando o colaborador diz, escuta, esse conhecimento, ele não é relevante para a minha carreira, ele pode ser relevante para a empresa, enquanto eu estiver atuando aqui, mas isso não contribui verdadeiramente para a Uhum. minha carreira. E aí que eu acho que falta um aprofundamento, falta as partes se conhecerem.
A empresa precisa entender quais são as aspirações profissionais daquele colaborador e o colaborador precisa entender o que a empresa precisa dele. Uma vez que essas duas partes se conhecem bem, a gente consegue endereçar isso daqui com formações e capacitações que agreguem a carreira dessa pessoa, seja essa carreira se perpetuando dentro da empresa, seja essa carreira não se perpetuando na empresa. Mas, de novo, não investir é o caminho mais custoso. E aí eu volto, acho que em pontos que eu tenho falado em alguns conteúdos aqui, André, da cultura e da liderança. Se a cultura daquela empresa não é uma cultura de aprendizado e desenvolvimento, eu posso contratar a melhor plataforma, a melhor solução do mundo, que não vai funcionar. Da mesma forma, você puxou um ponto de não tenho tempo. Não adianta você estar com a sua equipe trabalhando 15 horas por dia e chegar lá, tô te dando o benefício aqui de você fazer a faculdade. Essa pessoa não vai conseguir fazer. Então a gente volta no ponto de cultura, causa e efeito. Eu tenho que entender um pouquinho de como que tá antes, para depois fazer o depois e não ser um efeito placebo. Ah, não, mas aqui tem faculdade para você, eu te dei um curso. Calma, essa pessoa está conseguindo, ela tem tempo para fazer isso. Da mesma forma que muitas vezes, contrata uma plataforma de saúde mental, você pode fazer 2 horas de terapia por semana. Trabalhando 15 horas por dia, você consegue fazer terapia? Você vai chegar em casa sem. Ah, eu tô te dando benefício de inglês. Tá, eu tenho tempo para fazer? Não, não tem tempo, a pessoa tá. Vamos lá, às vezes trabalha 10 horas por dia, pega 4 horas de trânsito. Acabou o dia da pessoa, chegou, não há ser humano que aguente quando chegar em casa. Então, dá uma olhada, a cultura vai ser importante nisso. Como que a liderança também atua sobre isso? Se a liderança, vamos lá, a empresa também pode trazer o melhor programa que for possível. Se a liderança não comprar a ideia, não vai funcionar. O RH pode trazer a melhor plataforma, a melhor solução. Se a liderança não comprar, não vai funcionar. Então, saiba convencer a liderança também de que isso é importante para a equipe dele, vai melhorar os profissionais que estão com ele, inclusive ele é afetado por aquilo. E aí, saindo do básico, né? Quando a gente fala de educação corporativa, eu vejo treinamentos em company, LMS, plataformas de EAD, vou produzir um conteúdo e na minha vivência com muitas dessas plataformas, vou preparar um conteúdo para a sua equipe. Demorava 3 meses. Na velocidade que estamos hoje, 3 meses o negócio já fechou. Então, qual que é a diferença quando eu falo da solução desse mercado? Por exemplo, quando eu falo de reskilling e upskilling, acho que um dos principais pontos que você trouxe nos nossos papos é velocidade. E também a assertividade de ter esse conteúdo nas mãos da pessoa que precisa dele, né. Perfeito. Léo, para começar, você falou de causa e efeito. E eu entendo que isso daqui é um ponto central quando a gente fala de benefício, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de capacitação. Por que eu digo isso? Uma empresa que investe na qualificação dos seus colaboradores vai provocar justamente esse ciclo virtuoso, esse ciclo positivo em que você capacita o colaborador, você está contribuindo e valorizando aquele colaborador profissionalmente, que por sua vez se sente valorizado e se torna mais produtivo. Como consequência disso, ele é promovido, ele tem ali uma mobilidade profissional relevante e, como consequência final disso, essa pessoa acaba se tornando um embaixador da marca empregadora e incentivando a chegada de novos talentos que, por sua vez, se inspiram naquele exemplo e continuam esse ciclo positivo. Portanto, a causa e efeito aqui é justamente aquilo que o RH e as empresas deveriam buscar. Deveriam buscar, e para isso, a primeira coisa que eles precisam fazer é dar ignição. É monitorar e medir quais são as competências existentes, quais são as competências desejadas e como é que eu endereço isso. E aí, você falou de tecnologias, de LMS, de gamificação, falou de realidade virtual e tudo aquilo que permeia o universo da entrega, né, da produção e da entrega do conhecimento. Eu acho que essas tecnologias são o único motivo pelo qual a gente consegue minimamente acompanhar a evolução das demandas, as evoluções de mercado e das ocupações, mas eu faço uma ressalva importante aqui. Ser uma empresa de sucesso
e eu sou um empresário e muita gente que está nos ouvindo aqui também já é uma tarefa hercúlea. Uhum. Já é um desafio por si só gigantesco. Ser um empresário e ser uma excelente escola é um desafio que não sei se há muita gente capaz de entregar. Portanto, eu acho que existe uma linha tênue entre a tecnologia que deve ser usada para produzir e entregar conteúdo, e nesse sentido, eu entendo que isso deveria ser reservado às questões mais intrínsecas da empresa, como comportamentos, valores, atitudes, postura, enfim, tudo aquilo que é intrínseco e muito específico daquela empresa, daquela indústria, mas todo o resto que se traduz em competências técnicas, competências obtidas com o mercado, tendências, enfim, tudo isso deveria ser reservado a instituições especializadas. Uhum. Então, na minha visão, a tecnologia tem que ser separada no âmbito da capacitação em duas grandes esferas. Primeira grande esfera é produzir e entregar aquilo que só você consegue dentro da empresa porque é muito particular. E todo o resto deveria ser a tecnologia que se emprega para identificar os gaps de competência e buscar no mercado quem é melhor capacitado para entregar isso, para levar os seus colaboradores esse conhecimento. Na Eleve, por exemplo, esse é o nosso desafio. Uhum. O nosso desafio é mapear as demandas da sua empresa, entender quem são os seus colaboradores e o que eles já possuem de talentos e conhecimentos, e com base na diferença entre o que essas pessoas possuem e o que a empresa deseja, entender quem são as melhores instituições para entregar para os seus colaboradores aqueles conhecimentos. Nós empregamos a tecnologia para isso, mapear suas demandas, entender o seu público, combinar isso com o que é ideal para o mercado e entender quem são as instituições melhor capacitadas para entregar isso para o seu público interno. Bacana, assim, é legal de entender, gente, que às vezes o conhecimento, e eu não estou fazendo uma crítica às plataformas de LMS, de e-learning ou treinamentos em company. Existem alguns modelos de treinamento que vão funcionar nesse formato, mas alguns eu preciso, às vezes, de velocidade ou de um conteúdo mais acadêmico para levar para esse público. Não estou crucificando as outras plataformas ou dizendo que são mais ou menos efetivas nesse sentido. Eu estou falando de velocidade. Nem toda empresa consegue ter uma universidade corporativa, por exemplo, porque requer mão de obra dedicada para produzir aquele conteúdo, plataformas para hospedar aquele conteúdo, e vamos lá, às vezes eu não tenho recurso financeiro, de tempo e tecnológico para implantar isso dentro da minha empresa. Então aí surgem possibilidades como a Eleve, de você buscar, você ter aí a noção de que o que eu tenho e o que eu preciso, e de onde que eu posso buscar isso que eu preciso, seja de uma universidade, seja de uma faculdade, seja de outros lugares. Então eu estou falando de simplificar o processo e, digamos, qualquer coisa você me corrige, André, se eu estou falando errado, mas ter uma universidade corporativa sem ter uma universidade corporativa. Você consegue ter acesso a esses cursos, fornecer esse curso para a galera do seu time, sem que necessário você precise ter toda aquela estrutura robusta que uma universidade corporativa requer. Então, você consegue entregar de forma mais rápida e efetiva, lá na ponta, já formando as pessoas com esses gaps que elas têm, essas skills que elas precisam desenvolver. Se eu estiver errado, você me corrige, mas é mais ou menos isso, né? É exatamente isso. A tecnologia, ao mesmo tempo que é quem nos desafia, porque é quem nos exige novas competências e novos conhecimentos todos os dias, então a gente está sempre correndo atrás, isso é bom. Ao mesmo tempo que ela é o nosso grande desafio, ela é o grande viabilizador. Nós usamos a tecnologia para compilar todo o conhecimento, compilar dados e usar isso em favor das combinações Uhum, adequadas. As empresas querem e precisam investir em capacitação e vão precisar para sempre, uhum. tá? Mas muitas vezes não sabem como usar isso de forma eficaz. Portanto, surgem empresas como a Eleve que estão aí justamente com o propósito de tornar isso tudo
acessível. Uhum. Então, o nosso propósito é transformar vidas por meio da educação, mas, como consequência disso tudo, nós transformamos as organizações. Nós fazemos com que as organizações consigam empregar esforços e investimentos de forma muito assertiva. Uhum. Nós não vamos ajudar uma empresa a viabilizar a sua educação só para que você fique feliz. Uhum. Nós vamos ajudar a empresa a viabilizar a sua educação para que você fique feliz, mas seja mais produtivo, seja mais engajado, inspire o pessoal ao teu redor. E no final das contas, isso tudo volta para a nossa organização em formato de produtividade, em formato de resultados tangíveis, quantificáveis. Pessoal, vou deixar uma pergunta aqui para vocês responderem no chat. Quando foi a última vez que você atualizou o seu inventário de competências aí da empresa? Quando foi a última vez que você voltou para o seu time interno e tentou, ou minimamente tentou, né, atualizar quais são as novas competências que eles tiveram? Às vezes aquele profissional está 5 anos com você, e a informação que você tem no seu banco de dados ainda é a mesma que ele te deu no momento que ele se candidatou à vaga. Então, vou trazer a provocação aqui para que a gente tenha um rito de pelo menos uma vez por ano, um processo de olhar para dentro de casa e entender como que a capacidade do nosso time, as skills, as formações mudaram, porque as aspirações desses profissionais mudam, as capacitações também mudam e as carreiras se desenham para um novo formato. Então, quero que vocês deixem aqui no chat quando é que foi a última vez. Eu aposto que vai ter, assim, pelo menos uma média, assim, mais de 1 ano, que aí não é uma rotina que eu conheça muito dentro das empresas de atualizar isso. E aí, uma forma é a Eleve para você facilitar e tornar um pouco mais veloz esse processo, tanto de mapear quanto contratar soluções para plugar nesses gaps. Então aí está uma possibilidade, está aqui em cima o link se você quiser conhecer um pouco mais. André, quero te agradecer pelos insights que você trouxe. É uma forma nova de usar dados, de usar inteligência artificial, que você consegue puxar dados, como que eu agrupo isso e entendo. E aí, basicamente, é o que a gente tem falado muito aqui. Usar os dados para entender e para validar. Para chegar na frente de no caso, o André é um CEO, mas se eu vou chegar na frente do meu CEO e falar que eu quero implantar um programa de educação corporativa, eu vou ter que trazer dados. E aí eu vou ter que comprovar o quanto que a empresa é beneficiada por isso. Além do que, mostrar que isso impacta como um benefício na marca empregadora, impacta em vários pontos da jornada. E não é apenas um benefício que eu simplesmente vou colocar lá na prateleira, sem que eu estimule, sem que eu faça que a liderança compre. Então, André, obrigado pelo papo, por trazer esse insight diferente dentro da programação. E aí, quer deixar teu recado final, tua dica para o pessoal aí, uma receita? Léo, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, por puxar esse tema tão relevante e que para a gente é assim fervoroso, né? Nós poderíamos falar horas sobre isso. E já que você fez uma provocação, queria me colocar no direito de fazer uma também. Bora. Todas as empresas fazem algum tipo de avaliação mais ou menos formal da performance dos seus colaboradores. Acontece que boa parte das empresas, e aí eu entendo que as pessoas provavelmente vão se sentir incomodadas, porque isso é um fato e muito comum, nós fazemos a avaliação, mas de que forma nós apoiamos o colaborador naquele PDI a chegar ao ponto B? Nós avaliamos que o colaborador está no ponto A e que ele precisa melhorar em determinadas frentes ou competências. Como é que a gente ajuda esse colaborador a chegar ao ponto B? Qual é o papel da empresa em identificar quais são as instituições de ensino, as organizações capazes de entregar a educação, capazes de entregar a capacitação que esse colaborador precisa com precisão, direto, na veia, na ferida? Quem são as organizações? É muito difícil fazer isso. As empresas precisam ir atrás do mercado, mapear competências, mapear escolas, fazer uma curadoria disso tudo. Uma série de convênios, às vezes. Série de convênios e muitas vezes viabilizar financeiramente isso. E nem sempre é com bolsas. Então, é para isso que existem empresas inovadoras como a Eleve,
que justamente se propõe em fazer essa curadoria de forma muito precisa, muito high-tech e conectar isso daqui com as demandas verdadeiramente necessárias pelas empresas e as aspirações dos seus colaboradores. Obrigado. Então, pessoal, com essa provocação do André, que eu fecho esse conteúdo, deixando aí 2 provocações para vocês, para entender uma liçãozinha de casa, de olhar para isso e ampliar esse escopo para dentro do mercado e trazer, às vezes, um benefício que não é tão visível dentro do mercado de trabalho brasileiro, mas que é um benefício que impacta, volto a dizer, tanto as pessoas quanto a própria empresa. É um benefício duplo para o profissional que está recebendo e para a empresa que está investindo nisso. Então, usar dados para isso, usar inteligência artificial, tecnologia para isso, é cuidar de gente também, tá? Então, é com essas provocações que eu encerro esse conteúdo. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais um conteúdo aqui do RH Talks. Até mais, pessoal.